Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, pois, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabia que os homens que ele fugiam da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias, 3 noites, no ventre do peixe. A história inicial de Jonas revela-nos questões importantes a respeito de nossa vida espiritual. A primeira é que nós não devemos fugir do Senhor. Quantos estão nas suas vidas enfrentando o constante mar revolto? A vida é cheia de tempestade, a mente é tempestuosa, há precipitação o tempo inteiro, os pensamentos são confusos, é como um mar que não se pode aquietar. Não há paz e não há sossego na alma, porque estão fugindo da presença do Senhor. Nós precisamos perceber que em Cristo Jesus nós nos voltamos a Deus. Jesus, no Evangelho, falou sobre o sinal do profeta Jonas. Devemos recordar que Jonas foi enviado para pregar a cidade de Nínive e clamar sobre aquela cidade. Mas ele fugia. Nós não devemos fugir dos propósitos de Deus para a nossa vida. A questão toda é que, quando nós fugimos, nós seremos sempre descobertos. Estaremos sempre sujeitos ao mar, isto é, à vida do mundo. E no mundo, o que há é tempestade e inquietação. Mas há algo ainda mais interessante e que nos revela um princípio espiritual muito importante, porque Jonas foi tragado por um peixe. O peixe, nós vamos recordar, o peixe ele representa a vida natural, a vida morta no pecado. Vamos recordar que Jesus disse aos discípulos que eles seriam pescadores de homens. Portanto, o peixe com Jonas dentro representa o próprio homem desobediente e pecador. E quando Jonas ora no capítulo 2 do seu livro,
ele fala de arrependimento. Ele busca o Senhor e mostra a tragédia de uma vida sem Deus. E vamos ver no versículo 2, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor. Uma vida sem o Senhor é uma vida de angústia. E diz: do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ele se sentia longe de Deus e no abismo. Ele estava no profundo, no coração dos mares, isto é, estava muito longe de Deus. Ele precisava de socorro. E diz que corrente das águas o cercou, no versículo 3. Ondas e vagas passaram por cima dele. E somos sempre afogados no dilúvio do julgamento de Deus. Estaremos em profundo abismo se nós não nos voltarmos ao Senhor e formos obedientes. Veja que depois, no versículo 8, ele fala de idolatria. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Quando o peixe vomita Jonas na terra, significa que Cristo ressuscita, e Nínive, representante do mundo, recebe o Evangelho. E nós somos a cidade de Nínive. E Jonas é um tipo de Cristo. Cristo se fez carne e se fez pecado, desobediência por nós. E ele morreu, isto é, ficou dentro do peixe. Na vida natural humana, ele se encarnou. Mas ele também ressuscitou. Ele se levantou da morte. Ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Quando ele morreu, é como se ele estivesse na vida do peixe. Mas ele também foi trazido para fora. E o Espírito Santo veio, e Cristo veio, por meio da igreja, trazer o Evangelho que nos salva. Estas coisas são tremendas e verdadeiras. Esta palavra é uma palavra maravilhosa. E quantos leem a palavra no livro de Jonas e não meditam a respeito dela? Ela é atual e, como toda a palavra de Deus, ela é aplicada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e aplicada à nossa alma, nos faz aprender e compreender que ao Senhor pertence a salvação. Versículo 9. Mas, com voz do agradecimento, nós que somos salvos por Cristo devemos ser gratos. Devemos ser participantes do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição, pois a ressurreição é a nossa salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Veja que no capítulo 3, ele vai pregar. E nós recebemos a pregação de Jesus. Ele que nos salvou deste mar tempestuoso que é o mundo. E da vida de peixe, isto é, da morte do pecado. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja contigo. Que não sejas tu um que foge da presença do Senhor. Que não sejas tu um que está em mar revolto, em tempestade, em angústia e aflição da carne, por não ouvir a voz de Jesus Cristo. Portanto, que sejamos também agradecidos. Há em você voz de agradecimento? Diz o versículo 9. Assim, voz de agradecimento pela grande salvação que nos veio em Cristo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder. A Ele pertence o reino para sempre. Amém.